Se você desligar este vídeo agora, pode estar rejeitando o último chamado de Deus para sua vida. Muitas pessoas acreditam que sempre haverá um amanhã, que sempre existirá uma outra chance, que Deus vai esperar, porque Ele é amor. Mas a Bíblia nunca disse que o tempo é infinito. A Bíblia diz que o tempo é curto. Hoje, milhões de pessoas vivem como se fossem eternas neste mundo, mas completamente despreparadas para a eternidade que virá depois dele. Elas trabalham, planejam, constroem, sonham, mas ignoram a única pergunta que realmente importa: se eu morrer hoje, para onde irei? Billy Graham sempre disse algo muito claro: o maior erro do ser humano é achar que pode adiar sua decisão com Deus. Você pode adiar um compromisso, pode adiar um sonho, pode adiar uma conversa difícil, mas adiar sua alma é um risco eterno. A Bíblia nos alerta em Hebreus 3 verso 15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Note que o texto não diz amanhã. Não diz quando você estiver pronto. Diz hoje. Porque o coração humano tem uma tendência perigosa: quanto mais ele adia, mais duro ele se torna. O pecado não começa grande. Ele começa com uma decisão adiada. Depois eu mudo. Depois eu busco a Deus. Depois eu me arrependo. E quando a pessoa percebe, o depois nunca chegou. Billy Graham pregou para presidentes, reis, multidões e pessoas simples. E em todas as mensagens havia um alerta em comum: a eternidade está mais perto do que você imagina. Você pode estar ouvindo esta mensagem em um quarto, em um celular, sozinho, mas isso não é um acaso. Deus não fala por engano. Deus não chama por acaso. Este vídeo não é entretenimento. É um chamado. Um chamado para parar, para refletir, para encarar a verdade que muitos evitam. Jesus disse em Mateus 16 verso 26: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ter sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas se perder sua alma, perdeu tudo. E a pergunta que fica no ar é simples, mas eterna: você está preparado para encontrar Deus? O maior problema da humanidade não é político, não é econômico, não é social. O maior problema da humanidade é espiritual. Billy Graham sempre afirmava com clareza: o pecado é a raiz de todo o sofrimento humano. A Bíblia diz em Romanos 3 verso 23: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso inclui religiosos, inclui pessoas boas, inclui quem frequenta a igreja, inclui quem faz caridade. O pecado não é apenas o que fazemos de errado, mas quem nos tornamos longe de Deus. Muitos dizem: eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém. Mas bondade humana não apaga culpa espiritual. Boa intenção não remove pecado. Imagine um juiz justo diante de alguém culpado. Se ele ignora o crime, ele deixa de ser justo. Deus é amor, mas Deus também é justo. O pecado nos separa de Deus porque Deus é santo. E santidade não negocia com pecado. Billy Graham dizia: você pode fugir de Deus, mas nunca pode fugir das consequências de fugir de Deus. Essa separação gera vazio, gera culpa, gera medo da morte, gera a inquietação da alma. É por isso que tantas pessoas tentam preencher esse vazio com prazer, vícios, sucesso ou religião vazia. Mas nada disso resolve o problema do coração. Isaías 59 verso 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir. Mas ignorar a verdade não a torna menos real. A Bíblia também fala de um lugar chamado inferno. Não como metáfora, mas como realidade eterna. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Não para assustar, mas para alertar. Billy Graham dizia: se o inferno não fosse real, Jesus não teria falado tanto sobre ele. O problema não é Deus mandar alguém para o inferno. O problema é o ser humano escolher viver longe de Deus, mesmo quando Deus oferece salvação. E essa escolha é feita todos os dias. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Diante dessa realidade, surge a pergunta mais importante: existe esperança? E a resposta é: sim. A maior prova do amor de Deus não é o céu, é a cruz.
João 3 verso 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio apenas ensinar moral. Ele veio pagar uma dívida. Na cruz, Jesus carregou o pecado que não era dele, a culpa que não era dele, a condenação que não era dele. Billy Graham explicava assim: na cruz, Deus tratou Jesus como se ele fosse você, para poder tratar você como se fosse Jesus. O sangue de Cristo não cobre apenas alguns pecados. Cobre todos os pecados. Não importa o passado. Não importa o erro. Não importa quão longe você foi. A cruz é suficiente. Mas a salvação não é automática. Ela precisa ser recebida. Jesus disse em João 14 verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem muitos caminhos. Não existe atalho espiritual. Não existe neutralidade. Ou você aceita Cristo, ou rejeita. Billy Graham dizia algo muito forte: não decidir por Cristo já é uma decisão contra Ele. Inscreva-se no canal chamado Final e permaneça atento à voz de Deus. O tempo é curto. A eternidade é real. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Talvez seu coração esteja inquieto. Talvez você sinta um peso. Talvez lágrimas estejam surgindo. Isso não é emoção. É o Espírito Santo chamando você. Apocalipse 3 verso 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus não arromba a porta. Ele bate. A decisão é sua. Billy Graham sempre encerrava suas mensagens com um convite claro: venha como você está, mas não permaneça como está. Não espere se sentir perfeito. Não espere entender tudo. Não espere amanhã. Hoje é o dia. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, faça essa oração agora, com sinceridade. Senhor Deus, reconheço que sou pecador. Preciso do teu perdão. Creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Entrego minha vida em tuas mãos. Muda meu coração. A partir de hoje, quero viver para ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, Deus ouviu. O céu se alegra. E sua eternidade foi mudada. Mas lembre-se, esse foi o começo, não o fim. Se esta mensagem falou com você, não foi por acaso. Deus usa meios simples para alcançar corações sedentos. Este canal existe para levar mensagens como essa a pessoas que ainda têm tempo de ouvir. Ao se inscrever no nosso canal, chamado Final, você não está apenas seguindo um canal. Você está se colocando diante da palavra de Deus, sempre que uma nova mensagem for publicada. Inscreva-se agora. Não por mim, mas porque sua alma precisa ser constantemente lembrada da verdade. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Talvez essa seja a última oportunidade dessa pessoa ouvir o chamado de Deus. Talvez, neste momento, você esteja tentando convencer a si mesmo de que essa mensagem não é para você. Talvez esteja dizendo, isso é forte demais, ou eu já ouvi isso antes. Mas permita-me dizer algo com amor e com verdade. O coração que mais resiste costuma ser o que mais precisa ouvir. Billy Graham dizia que o Espírito Santo é gentil, mas insistente. Ele não grita. Ele não força. Mas ele chama, repetidas vezes. E toda vez que você ouve e decide ignorar, algo perigoso acontece dentro de você. A consciência vai ficando mais silenciosa. O coração vai ficando mais duro. E a eternidade vai sendo tratada como algo distante, quando, na verdade, nunca esteve tão próxima. A Bíblia diz em Provérbios 27 verso 1: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Quantas pessoas saíram de casa hoje achando que voltariam, e não voltaram? Quantas fizeram planos para a semana seguinte, e nunca chegaram lá? Billy Graham pregou em funerais de pessoas que, dias antes, estavam rindo, planejando, vivendo normalmente. A morte não manda aviso. Ela não pede permissão. Ela simplesmente chega. E quando ela chega, não há mais negociação. Não há mais depois. Não há mais adiamento. Por isso a Bíblia insiste tanto na palavra hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de decidir. Hoje é o tempo aceitável.
Você pode ter religião, mas não ter relacionamento com Deus. Pode conhecer versículos, mas não conhecer o Salvador. Pode frequentar igreja e ainda assim nunca ter se rendido completamente a Cristo. Billy Graham dizia algo muito sério. Estar perto do cristianismo não é o mesmo que estar em Cristo. Cristianismo não é herança de família. Não é cultura. Não é tradição. É uma decisão pessoal. Ninguém vai decidir por você. Nem seu pastor. Nem seus pais. Nem seu cônjuge. No final, você estará sozinho diante de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 9 verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa não é uma mensagem popular, mas é uma mensagem verdadeira. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Por isso ele chama. Por isso ele insiste. Por isso ele envia mensagens como esta. Se você sente que Deus está falando com você agora, não trate isso como algo comum. Isso é um privilégio. Milhões vivem e morrem sem parar para ouvir. Billy Graham sempre alertava. O maior perigo espiritual não é rejeitar Cristo com raiva, mas ignorá-lo com indiferença. Indiferença mata a alma aos poucos. Não dói no início, mas endurece o coração. Talvez você pense: eu ainda sou jovem. Eu ainda quero viver minha vida. Depois eu me acerto com Deus. Mas a pergunta é: e se não houver depois? Jesus contou a história de um homem rico que planejou seu futuro, ampliou seus celeiros e disse a si mesmo: agora descanse, coma, beba e aproveite. Mas Deus lhe disse naquela noite: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Tudo o que ele juntou, para quem seria? Essa história não é sobre dinheiro. É sobre ilusão de controle. Você não controla o tempo. Você não controla a vida. Você não controla a eternidade. Mas você controla essa decisão. Hoje, Billy Graham costumava dizer que o céu é real, mas o inferno também é. E que o maior ato de amor de Deus foi nos avisar sobre ambos. O céu não é apenas um lugar bonito. É a presença eterna de Deus. É descanso. É paz. É justiça restaurada. O inferno não é apenas ausência de prazer. É ausência de Deus. É separação eterna. É o resultado final de uma vida que escolheu viver sem Ele. E aqui está a verdade mais séria desta mensagem. Todos nós escolhemos um destino. Não escolher Cristo já é uma escolha. Billy Graham encerrava muitas mensagens dizendo: você pode sair deste lugar da mesma forma que entrou, ou pode sair transformado para sempre. Essa escolha está diante de você agora. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quanto tempo você se afastou. Não importa quão pesado esteja seu coração. A graça de Deus é maior. Mas a graça não espera para sempre. Se esta mensagem tocou você, não ignore. Fale com Deus agora. Confesse. Entregue. Renda-se. E se você já é cristão, mas estava vivendo distante, frio, indiferente, este também é um chamado para você. Volte. Recomece. Reconcilie-se. Billy Graham dizia: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Está procurando pessoas arrependidas. Que este não seja apenas mais um vídeo assistido. Que seja o dia lembrado como o dia em que você disse: hoje eu escolhi a eternidade.